Comprovante científico da reencarnação. Apresento aqui, humildemente, as conjecturas que nem mesmo pode ser considerado como ensaio, sobre o prisma das análises críticas, da eventual forma de comprovar a reencarnação, de maneira viável, lógica, simples e objetiva, que eu vejo como um fluxo natural, a reencarnação. Friedrich Nietzsche diz que, por vezes, as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não desejam que suas ilusões sejam destruídas. E o Galileu Galilei também comenta: não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão e bom senso, nos proíbe de usá-los. Muitas pessoas que não acreditam na reencarnação utilizam-se do mau uso das informações bíblicas. A exemplo de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, que diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez só e depois disso enfrentar o juízo. Eu não vou entrar no mérito da questão teológica, mas vou apresentar o existencialismo, a própria existência, para o seu bel prazer, para suas análises, suas reflexões, que você deve se perguntar: o espírito morre? Creio que não. Uma única jornada, uma única vida é o suficiente para aprender? É o suficiente para evoluir? Mesmo sabendo que a existência e tudo o que existe nela é infinita? Será que Deus quer que o espírito seja ocioso? Será que Deus quer que o espírito seja atrofiado, obsoleto, sem nenhum ritmo? Ou será que Deus quer que o ser tenha um surto de catalepsia patológica ou catalepsia projetiva, sem movimento? E, para ampliar ainda mais o seu desenvolvimento, o que tem em comum o filósofo Heráclito de Éfesos, Lavoisier, Werner Karl Heisenberg, Max Planck, Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin, Nikola Tesla e Allan Kardec? Estou dizendo de pessoas científicas. Todavia, eu lhe indago: você acredita em uma única vida, depois a morte e o juízo? Ou, se você pode acreditar na encarnação, por quê e qual o motivo seria de não acreditar na reencarnação? Já que a morte é apenas ilusão, é apenas uma linda metáfora mitológica, simbólica, lembrando que ninguém fica para a semente. Tudo tem um prazo. Então, temos o existencialismo, que é a existência. Logo, a existência é eterna, imutável, inerente a qualquer visão humana da não compreensão, que é muito torrencial e chorona. Se a existência é eterna, isso implica a não uma vida, mas várias vidas sucessivas, várias existências espirituais nos corpos físicos. Isto é, várias experiências, várias formas para progredir e não ficar na mesmice. A reencarnação não vejo como crueldade. A reencarnação não vejo como castigo. Vejo apenas como um fluxo natural. Os seres humanos são projeções da existência, ou seja, são as extensões da própria natureza. A existência é permanente. Todas as noites você morre. Todos os dias
você renasce. Você não vive no loop infinito de crenças, dogmas e rituais. Você é muito mais do que isso e pode produzir muito mais que isto. Nós somos 100% energia. Energia não acaba, apenas renova dentro das causas e condições, dentro das escolhas e decisões, para proliferar as consequências, boas ou ruins. Somos a energia que influencia a massa. Somos coligados, movendo a massa, o corpo físico, cujo é perecível, que se acaba. O que nunca termina, nunca se consome, é energia, que se reinicia para novos paradigmas, novos trabalhos, novos desenvolvimentos, para o progresso do ser. Basta apenas observar e aquietar o coração, a mente e a alma, e romperás os grilhões da matéria e no universo infinito, insondável, imensurável. Então, vamos pensar um pouco na física newtoniana para as nossas reflexões. Na teoria da lei de Newton, afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. A força é um resultado da interação entre os corpos e o outro corpo que recebe a. Durante seus estudos, Isaac Newton percebe que toda ação correspondia a uma reação. Essa é a visão do macro, e os seres humanos pertencem ao estágio do macro. E, para complementar e agregar a nossa reflexão, o pai da química moderna, Lavoisier, oferece uma frase arrebatadora em nossa vida. Diz em seus estudos que, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele demonstra que toda a essência da química é a transformação. E ainda, em destaque, a visão filosófica de Heráclito de Éfeso, onde ele colabora ao dizer que o movimento constante é a marca principal da natureza, ou seja, nada fica estático, tudo se move, tudo muda. E ele tem a ideia da transformação, virtude de ação e reação entre os materiais, como agente transformador. Na célebre frase, nada era permanente, senão a própria mudança. Logo, não há mal que sempre vence, e nem bem que nunca se acabe. Você percebe que não é uma única ideia, não é um único discurso, não é um único objetivo, não é uma única análise, não é um único aperfeiçoamento e também não é uma única sugestão? Isso é energia. Energia não medida, ilimitada, segundo Nikola Tesla, que defendia a ideia conhecida como a força motriz. Nisso, Albert Einstein contribui. Tudo é energia. E isso é tudo o que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. A matéria é altamente energia condensada que pode ser liberada, ser solta, livre. E fica uma pergunta no ar que não quer calar. A energia pode retornar para o corpo físico ou não? Vou deixar você refletir sobre esta questão. Pois a mecânica quântica, num seminário na Universidade de Munique de 1968, que foi dado
o seguinte comentário: o universo não é feito de coisas, mas por redes de energia vibracional, emergindo de algo mais profundo e sutil. Na minha modesta opinião, é a fonte originária de todo o ser. E o que é anterior ao espaço-tempo? Quem disse isso foi Werner Karl Heisenberg, um dos pais da mecânica quântica. Além do mais, podemos também mencionar que Charles Darwin definiu a evolução como descender com modificações, ideia que as espécies mudam ao longo do tempo. Tão original que novas espécies compartilham um ancestral comum. Por isso, temos que ter a mente aberta para compreender que a reencarnação, ela é um fato, ela é uma lei biológica. Porém, eu apenas trato como um fluxo natural que é existente em nossa vida o tempo todo. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Acontecimentos, palavras, sentimentos e intenções são expressões dessa mesma energia. Conclusão reflexiva: o vampiro te engana achando que ele é a única razão de sua existência. O obsediado crê que ensina a coisa certa, quando na verdade cada um, com sua maneira de pensar, sentir e agir, quando harmônico consigo mesmo, saberá o propósito de vida. Não é a igreja que salva, não são as palavras que te libertam, não são os livros que têm toda a expressividade da existência. Apesar que o que é material tem prazo de validade, e o que muda é a sua vida, é o seu caráter. Se não mudar, a natureza providenciará a mudança necessária para a sua vida. A liberdade requer conscientização. A verdadeira liberdade requer respeito e não falácias. Quem não conhece a própria existência, como pode dizer que vai ou não voltar? Quem vai ou não retornar para o plano físico? A única verdade é eterna, é a vida, é a existência. O resto é conversa para boi dormir. Porque não é conversa fiada. Harmonize-se, abandone os dogmas, abandone os charlatões, abandona as crenças limitantes, espiritualiza-se, abandona o ego, abandona as convicções absolutas, liberte-se, silencie, observe dentro de você, olhe para dentro de você, e verás a verdade, e verás o caminho, e verás a luz em sua vida, brotando e não nublando. Olhe para isso de forma calma e aprecie a vida intensamente. O propósito da existência, acima de tudo, é que você tenha uma vida abundante, não limitada, e não viver na incoerência, e não viver de discursos falidos. Quando alguém é desavisado, não tem as informações correspondentes e de forma ordeira, esse alguém geralmente será muito fácil ser manipulado ou manipulada. Lembrando sempre que ninguém é o dono da verdade absoluta. Me perdoe, mas o cara que diz que conhece a existência, não conhece. Me perdoe, mas o cara que prega a verdade absoluta, sendo a razão de tudo e de todos, não conhece nenhuma gota de orvalho. Será que ele vai conhecer o oceano? O vasto oceano? Claro que não. Pessoas pequenas, para crescer, precisa menosprezar os outros, precisa atacar os outros, desfazer, diminuir, para se sentir grande
mesmo sendo pequeno. Portanto, existem milhões de livros e outros que são considerados sagrados, e muitas toneladas de autoajuda. No entanto, não existe nenhum livro que retrata a fidelidade da natureza, a existência, o universo, a vida. Não, verdadeiramente não existe. Observe os seus exemplos. A tradição, ela liberta ou confina? As crenças libertam ou confina? Os dogmas libertam ou te confina em supostas verdades? Então, aproveite o seu tempo para se preparar. Vivencia as coisas boas, não a ficção, mas a realidade. E a realidade é que a reencarnação é um fato. Ela é um fluxo natural na existência, em toda a existência. Nisso consiste a frase célebre de Allan Kardec, como cientista: nascer, viver, morrer, renascer, ainda progredir sempre. Tal é a lei. E Max Planck, o pai da física quântica, elaborou uma seguinte frase: a ciência é a aproximação progressiva do homem com o mundo real. E tenho dito, a reencarnação é legítima, autêntica, verdadeira e real. Porquanto não faz sentido viver, crescer e morrer. Pronto, acabou. Não faz sentido. A reencarnação é a oportunidade do espírito evoluir. Então, está aqui o comprovante científico da reencarnação.